O nosso grupo vai falar sobre fisiologia de ruminantes e a importância do conforto térmico na produção animal, com ênfase no estado do Amazonas. O grupo ele é composto pela Carolina de Freitas, o Gabriel Rodrigues, a Ingra Beatriz, a Lara Yasmin, eu, Nicole Rodrigues, a Thaís Tobias e a Yasmin Sado. Antes da gente falar sobre aspectos fisiológicos dos ruminantes, é importante que a gente compreenda algumas características climáticas e de produção no estado do Amazonas. A região norte é a que possui os maiores índices de pluviosidade média anual, variando de 2.500 a 3.000 milímetros por ano. Só o Amazonas concentra 17.750 milímetros de chuva por ano. A temperatura daqui é bem elevada, também com uma média anual de 31,4 graus Celsius, da mesma forma que a umidade, que varia de 80% a 90%. Na Amazônia, o fato das terras terem um custo baixo em relação às regiões sul e sudeste contribui para que o Brasil ele apareça como o maior exportador de carne do mundo. Só no estado do Amazonas existem 1.455.000 cabeças de gado. Aqui na região são criadas principalmente raças zebuínas, como a Girolando, Nelore e Guzerá, mas também existem as raças taurinas, como a Senepol. A criação aqui no estado ela acontece principalmente de forma extensiva, em que o gado ele é criado a pasto. E para a gente entender o porquê dessas raças zebuínas serem mais escolhidas, elas têm uma melhor adaptação ao clima e aos ambientes brasileiros, se a gente for comparar com as raças taurinas. Elas possuem uma faixa de conforto térmico de 10 a 27 graus, enquanto que os taurinos eles aguentam até no máximo 16 graus, e seria inviável para serem criados aqui na região amazônica e em muitos lugares do Brasil. Isso acontece porque os zebuínos eles possuem um sistema eficiente de sudorese, além do pelo ser curto, fazendo com que eles consigam controlar melhor a temperatura corporal. A população bovina aqui no estado, ela é concentrada principalmente no município de Boca do Acre, seguido de Apuí, Parintins e Manicoré. Existem algumas concentrações menores, como no caso da cidade de Careiro da Várzea, Taquatiara, Altazes e Barreirinha. Já a criação de ovinos e caprinos aqui no estado, apesar da gente não ouvir falar muito, se for comparar com a bovinocultura, ela existe, é algo sério, inclusive existe a Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos aqui no estado, que foi criada há algum tempo, em 2004, e congrega atualmente 47 criadores das várias cidades do Amazonas. O efetivo brasileiro de ovinos ele é formado por 18.430.000 cabeças, sendo que aqui na região norte se concentra 3,7% desse efetivo. Por conta de limitações climáticas aqui na região, como a temperatura alta e a umidade elevada, ficaria inviável criar ovelhas para a produção de lã. Então, são escolhidas raças não lanadas, como a Morada Nova e Santinês. Dessa forma, o principal objetivo da ovinocultura é a produção de carne. Com relação aos caprinos, as principais raças criadas aqui são os anglo-nubianos e a parda alemã, e esses animais eles são mantidos em áreas de várzea ou terra firme. No Amazonas, os ovinos e os caprinos eles são abatidos em média com 6 a 7 meses de idade, quando eles estão pesando 30 quilos. E esses animais, cada um deles rende 15 quilos de carne. E um fato interessante é que aqui em Manaus são consumidos cerca de 20.000 quilos de carne de ovinos e caprinos por mês. E os subprodutos deles, como é o caso do couro, são destinados para outras regiões do Brasil. Agora nós vamos falar sobre os parâmetros fisiológicos dos ruminantes. Primeiro, nós precisamos entender quem são os ruminantes, por isso trouxemos uma pequena definição. Ruminantes são mamíferos herbívoros que vão possuir vários compartimentos gástricos com funções diferentes. Como exemplos, nós vamos ter os bovinos, os caprinos e os ovinos. Uma forte característica dos ruminantes é em relação à sua digestão. Por quê? Porque a digestão dos ruminantes ela vai ocorrer através de um mecanismo particular que vai ser diferenciado dos demais animais. Eles vão consumir muitas fibras e, como eles não possuem um sistema enzimático dotado de celulase, eles vão necessitar de um conjunto de micro-organismos que vão fazer a digestão dessas fibras.
E toda a sua atividade fermentativa vai ser realizada por esse micro-organismo, que são as bactérias, os protozoários celulíticos e os fungos, que vão fermentar no rumen as fibras e produzir ácidos orgânicos que serão assimilados pelo ruminante para obtenção de energia. Eles possuem 4 compartimentos gástricos: o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. As 3 primeiras câmaras do estômago vão ser dilatações do esôfago, e a quarta parte é o verdadeiro estômago-glândula, que vai secretar enzimas. Todos esses 4 compartimentos vão ocupar quase 3/4 da cavidade abdominal. Agora vamos dar um pouquinho mais de ênfase nesses 4 compartimentos. O primeiro vai ser o rumen. Destaque em verde. O rumen é o local onde o alimento vai sofrer a ação dos micro-organismos, degradando a celulose e produzindo ácidos orgânicos que serão absorvidos pelas papilas ruminais, fornecendo energia, vitaminas, produção de metano e gás carbônico. O segundo compartimento é o retículo. Nele vai haver a continuação da degradação da celulose e o alimento ele vai ser misturado com a saliva e vai retornar para a boca para ser mastigado novamente. E é nesse local também onde ocorre a retenção de alguns corpos estranhos, como pregos, pedras, arames que os ruminantes consomem durante a sua dieta. O terceiro compartimento vai ser o omaso. O omaso, nele vai acontecer a absorção de água, sais minerais, ácidos graxos e a redução das partículas alimentares. E a última parte do sistema deles é o abomaso. Nele vai existir glândulas que vão secretar enzimas, como a pepsina e o pepsinogênio. O hormônio gastrina, ácido clorídrico e água também vão estar presentes. Nele vai ocorrer a digestão das proteínas, graças ao pepsinogênio, e também das bactérias que vieram do rumen e do retículo. Falando um pouco sobre as etapas da digestão, eles possuem 2 fases. A primeira é mastigar e engolir o alimento, e a segunda é regurgitar o bolo alimentar para fazer a mastigação e voltar a engolir. Na primeira etapa, o alimento ele vai ser mastigado e enviado para o rumen e o retículo, e na segunda, o bolo alimentar regurgitado vai retornar à boca através de contrações, sendo novamente mastigado e posteriormente deglutido em direção ao omaso e ao abomaso. A continuação do sistema digestivo deles vai para o intestino delgado, onde vai ocorrer a ação de enzimas pancreáticas e enzimas intestinais. Nele também vai haver a existência de vilosidades que vão abranger a maior parte da digestão e absorção de todos os nutrientes. E depois do intestino delgado, vamos para o intestino grosso, onde há absorção de água e, por último, a excreção. Bom, em relação aos parâmetros fisiológicos, nós vamos expor alguns. Os ruminantes, assim como qualquer outros animais, eles possuem parâmetros fisiológicos ideais para o bom funcionamento do organismo. É a partir desses parâmetros que podemos nos guiar para saber se está tudo normal e em homeostase. Os animais eles têm uma ampla gama de necessidades que são consequências de muitos mecanismos funcionais que tornam a vida possível. Exemplos desses são os valores de referência da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial e também da temperatura. E todos esses parâmetros, eles podem sofrer mudanças severas quando não controlados. As condições ambientais podem interferir nesses parâmetros normais. Em relação à frequência cardíaca, que são a velocidade do ciclo cardíaco medida pelo número de contrações do coração por minuto, é a primeira reação do animal em um ambiente quente, que seria a vasodilatação periférica. Isso desvia o sangue dos órgãos não prioritários para a circulação central, resultante na queda da pressão sanguínea, como consequência a diminuição cardíaca. Isso gera um estresse que vai desencadear pela soma dos mecanismos que podem ser
intrínsecos ou extrínsecos. Aqui no quadro, o que nós podemos ver são os exemplos das referências de valores normais. Em espécies, nos bovinos, essa frequência de batimentos por minuto é entre uma média de 60 a 80 batimentos por minuto. Reparem que nos bovinos jovens a frequência é um pouco maior. Em caprinos, essa frequência vai de 70 a 90 e em ovinos pode ir de 70 a 80. Lembrando, esses são valores de referência de parâmetros normais, quando o animal não está sob efeito térmico. Essa frequência cardíaca, ela está sujeita, como eu falei, a 2 tipos de variação. Uma pode ser intrínseca, que são as respostas aos exercícios físicos, né, excitação, a produção de leite, o estado fisiológico normal desse animal, anormal desse animal, ou o medo. De acordo com Medeiros e Vieira, também podemos dizer que essa frequência cardíaca pode estar sujeita às variações extrínsecas, que estão relacionadas à temperatura, à umidade do ar, a radiação solar, o sombreamento na qual o animal pode ou não estar, relacionada também às estações do ano, e a hora do dia. Os ruminantes, eles utilizam a frequência respiratória já como um meio evaporativo de perda de calor, a fim de manter essa homeotermia, né, que podemos ver no quadro, a frequência respiratória que indica o estado de saúde normal do animal, que a frequência de bovinos varia de 15 a 35, né, para caprinos de 15 a 30 e de ovinos de 12 a 20 de frequência respiratória por minuto. A maioria dessas espécies de ruminantes são animais homeotérmicos e eles vão utilizar essa frequência respiratória por esse meio evaporativo para a perda de calor, a fim de manter esse equilíbrio térmico interno e externo, uma vez que a temperatura, obviamente, do ambiente não ultrapasse os limites desejáveis. Bom, em relação ao parâmetro fisiológico da temperatura, a referência fisiológica para essa variável, ela vai ter uma diferença entre animais, entre ruminantes de pequeno porte e ruminantes de grande porte. A temperatura é um dos principais fatores que afetam a função tecidual desses animais. A manutenção da temperatura é determinada pelo equilíbrio entre a perda e o ganho de calor para o ambiente. Em relação aos mamíferos, essa temperatura corporal, ela é constante e, para isso, precisam ter taxas metabólicas elevadas para a produção do calor. A temperatura rectal, ela é usada frequentemente como um índice de adaptação fisiológica ao ambiente quente, pois seu aumento indica os mecanismos de liberação de calor, tornando-se insuficiente para manter a homeotermia. Em relação à temperatura corporal, para a manutenção dessa temperatura, que vai determinar o equilíbrio entre a perda e o calor, ela depende dessas condições climáticas do ambiente, já sendo influenciada pela temperatura local do abrigo, umidade relativa do ar, velocidade do ar, e também pelas condições fisiológicas normais do animal, em relação à vascularização e à sudação. Os animais, por exemplo, de raça zebu, apresentam o maior número de glândulas sudoríparas em relação ao tamanho dos bovinos europeus, que, por sua vez, são capazes de regular melhor a temperatura corporal em resposta ao estresse térmico quando comparada aos taurinos. Bom, em relação à temperatura de pelame, ela contribui para a manutenção da troca térmica com o ambiente. Também vai depender principalmente dessas condições da umidade, do vento e das condições fisiológicas também do animal. Porque, mediante essa temperatura corporal, haverá as trocas térmicas com o ambiente em relação às temperaturas mais amenas, onde esses animais estão abrigados. Os animais adaptados nos trópicos, eles têm uma pelagem suave e pelagem grossa e muito vascularizada.
se adaptam bem a essas altas temperaturas. Vários estudos eles vêm mostrando a influência térmica do ambiente sobre respostas fisiológicas desses animais, que são homeotérmicos. Elas são representadas, como eu falei, pela temperatura retal, pela temperatura da superfície corporal e pela temperatura do pelame, que vão influenciar na frequência cardíaca, assim como também na frequência respiratória. Quando a gente vê, baseado na literatura, quais são esses parâmetros normais, a gente tem um quadro aqui que vem comparando essas temperaturas em média normal entre os bovinos, entre os caprinos e os ovinos. Como a gente pode ver no quadro, há uma constante média entre essa temperatura retal para esses ruminantes. Baseado nessas literaturas, nós vemos que a temperatura corporal desses animais, elas vão variando durante o dia, talvez decorrente de variações na temperatura do ambiente. Porque, assim, o fluxo do excesso do calor corporal, ele vai caminhar naturalmente para fora, e toda essa reação química exógena, ela poderá ser realizada sem causar superaquecimento no corpo do animal. Como exemplo, nós temos aqui a espécie caprina, que ela caracteriza-se por essa adaptação às mais variadas condições do ambiente. Então, como eu estava falando, isso decorre da facilidade dos caprinos adaptarem-se às diferentes dietas, associada à sua acentuada a sua capacidade de aclimatação. Essa adaptabilidade desses animais é medida pela capacidade de produzir em determinadas condições climáticas sem perda de desempenho produtivo e sem alterações dos seus parâmetros fisiológicos normais. Dessa forma, é necessário identificar o estado do animal no meio físico onde o mesmo se encontra. Os ruminantes, no caso, esses animais, eles podem responder a estímulos do ambiente físico de diferentes maneiras, e essas respostas são passíveis de serem identificadas, como a transpiração aumentada, a boca aberta e a língua estendida, o consumo de água excessivo, crescente. O animal ele procura por lugares mais frescos, com sombra e com vento, como também pode ser percebido o aumento dessa salivação. Quando a gente fala sobre alterações fisiológicas, nós temos aqui um exemplo de um trabalho feito por Leitão no ano de 2003, Leitão e colaboradores, em relação à temperatura de pelame em ovinos. Ele quis saber se a alta temperatura do ambiente, associada à umidade relativa do ar e à radiação solar, são agentes causadores de estresse térmico nos animais de pelames diferentes. O que eles viram em relação ao estresse térmico é que os valores de temperatura média da superfície da pele desses animais teve uma diferença significativa entre a cor da pelagem dos animais de cor branca, que apresentaram em todos os horários as menores temperaturas de superfície da pele, mostrando que esses animais de pele e pelo claro têm tendência a se aquecer menos, sugerindo que eles têm maior habilidade de termorreguladora. Já a temperatura da superfície da pele dos animais de pelame castanho escuro, principalmente no horário das 12 horas, foi bem mais elevada do que os demais animais, chegando até a 52,5 graus Celsius. E que os animais com capa de superfície preta e pelame escura, eles absorvem, sim, bem mais calor do que os animais com cor de pelame clara. Mas outra informação bem interessante é em relação à temperatura observada do lado sombreado do animal, que verificou-se que em todos os horários que não houve diferença significativa, deixando claro aí um parâmetro de que a temperatura do ambiente pode influenciar, sim, o equilíbrio dessa troca de temperatura entre desses animais. Outro parâmetro fisiológico também observado nesse estudo é que está relacionado às alterações da respiração, que ela fica acelerada e contínua, são sendo os primeiros sintomas à resposta do estresse térmico. Aqui a gente tem um quadro de referência de valores
da frequência respiratória para os ovinos, que em baixo estresse fica entre 40 e 60. Quando ele está em estresse médio para alto, já é um alerta que ele vai ficar de 60 a 80 de frequência respiratória por minuto, e essas taxas elevadas, em estresse muito alto, ela vai variar entre 80, a partir de 80 a 200, né? Isso para ovinos, quando caracterizados em um estresse severo. Nos bovinos, essas alterações, elas estão relacionadas à dissipação de calor para o ambiente, através da pele também, tendo essa perda de calor um pouco mais sensível. O aumento da frequência respiratória e na ofegação são mecanismos fisiológicos importantes aí para a dissipação de calor em bovinos. Outro exemplo do desconforto térmico sentido pelos ruminantes são os de impacto do estresse em vacas leiteiras. Isso pode prejudicar a saúde do bem-estar desses animais e, consequentemente, claro, levar a uma queda na sua produção. Aí o que nós podemos ver nesse quadro é que os sinais visíveis do estresse desse animal em quadro amarelo, que aí está relacionada, né, ao aumento da frequência respiratória, redução na alimentação, redução na produção de leite. Isso aí são sinais visíveis relacionados ao estresse do animal. Em relação a essas alterações fisiológicas, a níveis de estresse já intrínseco, né, que são invisíveis no caso, que estão no quadro laranjado, já pode-se ver que há um aumento do requerimento na energia, né, que vai ter uma mudança, vai ter aí sinais de machismo, problemas de saúde na mortalidade, a diminuição da troca gasosa, no caso, um estresse oxidativo, a imunidade pode baixar. Então, todos esses parâmetros, eles podem prejudicar a saúde e o bem-estar do animal, e vão interferir, sim, diferente aí dos caprinos, que não são tão sensíveis quanto os bovinos, nessa queda de produção. Claro que não é possível controlar o clima, mas existem algumas alterações, algumas sugestões e ações que podem se tornar acessíveis para que o bem-estar desses animais possam prevalecer mediante essas mudanças climáticas, ou anuais, ou como é no nosso caso, aí semestrais. Bom, abordando os aspectos que envolvem a reprodução, é importante falar do ciclo estral. O ciclo estral pode ser definido como o período que está localizado entre as duas ovulações do animal. Fatores nutricionais, ambientais e sanitários podem influenciar diretamente nesse ciclo, além da idade e da espécie. O ciclo estral pode ser dividido em 4 fases. A primeira fase é o proestro, que marca o início do desenvolvimento folicular. Essa fase compreende de 2 a 3 dias do ciclo, e é possível observar uma queda da progesterona. Por meio do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, vai haver uma estimulação para a adenohipófise produzir o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e além disso o LH, que é o hormônio luteinizante. O LH tem a principal função de amadurecimento dos folículos, enquanto o FSH ele recruta esses folículos. Com relação ao estro, é importante considerar a presença de um folículo dominante, com alta produção de estrógeno. Com essa produção de estrógeno, quando já é suficiente para o organismo, ele começa a produzir a inibina, que realiza um feedback para diminuir a produção desse mesmo estrógeno. E com isso, a queda de FSH e LH. É nessa fase que é possível observar o começo dos sintomas do cio, como, por exemplo, o animal ficar mais inquieto, pode haver corrimento vaginal, é possível observar a recepção sexual com o macho e há também a dilatação da cérvix uterina.
No metaestro é onde ocorre a ovulação. O metaestro é marcado pela ovulação. Isso ocorre de 12 a 16 horas após o término do cio. É nessa fase que ocorre a ruptura do folículo através do pico anterior de LH que teve. Além disso, ao auxílio da prostaglandina do tipo E. Com isso, o ócito é liberado e ele vai para a tuba uterina, onde ele pode ou não encontrar o espermatozoide. Da cavidade que teve a liberação do ócito, ocorre a formação de um corpo hemorrágico, que irá se diferenciar até virar o corpo lúteo. No diestro, o corpo lúteo já está maduro e estimula a produção de progesterona. Entre as diversas fases do ciclo estral, essa é a fase de maior duração. Há duas possibilidades, a fecundação e a não fecundação. Se o óvulo for fecundado, o corpo lúteo vai ser mantido e os níveis de progesterona continuarão elevados durante a gestação. Caso não ocorra a fecundação, esse corpo lúteo regredirá e, consequentemente, os níveis de progesterona vão cair. Assim, será permitido o desenvolvimento de um novo ciclo estral. Sendo que a destruição do corpo lúteo, ou luteólise, é comandada por uma substância produzida pelo útero, a prostaglandina F2. Além disso, o anestro é um período que há ausência do estro. As vacas são animais poliéstricos não sazonais, ou seja, elas apresentam uma atividade cíclica recorrente durante o ano. Novilhas, elas tendem a ter um ciclo mais curto em relação às vacas adultas, mas no geral, o intervalo médio entre ciclos é de 21 dias. As ovelhas e cabras são animais poliéstricos sazonais, que apresentam atividade cíclica durante certo período do ano. No caso delas, é importante comentar sobre o fotoperiodismo. O fotoperíodo é definido como a duração da exposição à luz dentro de um dia. E os ruminantes são bem sensíveis a essas variações sazonais ao longo do ano, podendo apresentar alterações nas características reprodutivas e produtivas. Ovinos e caprinos, eles são mais sensíveis ao fotoperíodo, apresentando um fotoperíodo negativo, e sua atividade sexual se manifesta após o solstício de verão, onde os dias são mais curtos. Na ausência de luz, a glândula pineal sintetiza e secreta melatonina, um hormônio diretamente responsável pela atividade reprodutiva, que transmite informações relativas ao ciclo luz-escuro para a regulação fisiológica do animal, refletida em ciclicidade astral. Dando prosseguidade aos slides, agora nós vamos analisar o tempo de gestação e o número de filhotes em alguns ruminantes. Nos bovinos, percebe-se que nas vacas de raça Nelore, o período gestacional dura em torno de 295 dias e tudo isso para gerar um embrião. Já na Amazônia, o tempo de gestação fica entre 284 dias ou 9,36 meses e também apenas para gerar um único filhote. Nos ovinos da raça santinês, por sua vez, eles passam cerca de 150 dias de gestação e seu parto tende ao parto simples, apesar dele alternar entre o parto simples e o parto gemelar. Não muito diferente desses parâmetros normais, na Amazônia, no Amazonas, uma ovelha santinês tem como marco final de sua gestação em torno de 140 dias e também apresenta uma taxa mais expressiva nos partos simples. Essa figura apresentada agora contém dados referentes à produção de ovinos e caprinos em diversos estados da Amazônia brasileira. A parte em amarelo é referente a valores de criação de ovelhas da raça Morada Nova e Santinês no Amazonas,
e assim como já destacado antes, a porcentagem de partos simples se sobrepõe à porcentagem de partos múltiplos, e essa tendência, se pararmos para analisar, não só fica no Amazonas, também se repete nos diversos estados da Amazônia brasileira. Por fim, os caprinos chegam até aproximadamente 5 meses de gestação, e assim como as ovelhas, variam entre o parto simples e múltiplo, tendo entre 1 e 2 filhotes por gestação. Para a gente entender sobre o estresse térmico, primeiro a gente tem que falar sobre o que é bem-estar animal. Em 1979, em Londres, o Comitê de Bem-Estar de Animais de Produção estabeleceu que, para o animal estar em bem-estar, ele deveria ter 5 liberdades, que é a liberdade de não ter dor, injúria e doenças, ser livre de desconforto, livre de fome, sede, medo, estresse e livre para expressar o comportamento natural. Só que em 1994, foi estabelecido que o animal ter essas 5 liberdades não seria suficiente para ele ter bem-estar. Então, o bem-estar ele foi dividido em 5 domínios, os domínios físicos e funcionais, que são os da nutrição, ambiente, saúde e comportamento, e o domínio da experiência afetiva, que compreende o estado mental. É importante que a gente saiba que todos esses domínios eles se relacionam entre si, um influencia no outro. E para que o animal ele esteja em bem-estar, é preciso que esses 5 domínios estejam em harmonia. O domínio da nutrição não é somente o animal não estar privado de água e comida, mas sim ele beber uma quantidade de água suficiente, ele ter uma dieta balanceada e variada, assim como um score corporal adequado. Com relação ao ambiente, esse animal ele deve estar num local que tenha tamanho ideal, que não tenha uma alta densidade de animais, que tenha uma boa circulação de ar, que ele possua também enriquecimento ambiental, que esse animal seja estimulado com novas atividades e que esse animal também possua conforto térmico. Com relação ao domínio da saúde, não é somente o animal estar livre de doenças e mutilações, mas ele também terá aptidão física, realizar exercícios físicos. E com relação ao comportamento, é importante que esse animal ele não sofra interações sociais negativas, que ele não tenha que competir por água, por comida, por parceiro sexual, por espaço. É importante também que esse animal ele não apresente comportamentos estereotipados, que são comportamentos repetitivos, característicos de estresse, e também comportamentos agonísticos, que é uma agressividade não natural. Esse animal ele também precisa ter um sono e descanso adequado. E é muito importante também, é um dos pilares do bem-estar animal, que esse animal tenha oportunidade de escolha. Quantas vezes a gente já não ouviu que bovinos são animais rústicos, que eles não precisam de sombra, que está tudo bem eles ficarem na chuva, que eles resistem a um coxo sujo, água suja. E não é verdade. Você nunca vai saber se esse animal ele vai optar por um ambiente limpo, um ambiente insalubre, se você não der oportunidade de escolha. Se ele quer sombra ou sol, se ele quer se proteger ou não da chuva, se você não oferecer escolhas para ele. E como foi falado que todos os domínios se relacionam entre si, o estado mental ele é dependente de todos os outros domínios. Se esse animal ele está num ambiente com alta densidade de outros animais, ele se sente desconfortável, ele vai ter que ficar mais tempo em pé, ele fica exausto. Se esse animal está sozinho, ele não tem enriquecimento social, ele sente solidão. Se não é investido enriquecimento ambiental para esse animal, ele tem tédio. Se ele tem que competir por água, comida, alimentação, parceiro sexual, ele fica frustrado. Então, é muito importante que todos os outros domínios estejam em harmonia para que exista um estado mental adequado. Esse animal ele tem que ter experiências sociais positivas, ele tem que se sentir seguro e confortável no ambiente que ele vive, ele tem que ter prazer em viver, não medo, não ansiedade. E dessa forma, a gente consegue compreender o porquê do ambiente influenciar tanto nos parâmetros fisiológicos, nos parâmetros comportamentais desse animal, porque todos os domínios se relacionam entre si.
O ambiente vai influenciar na alimentação, na saúde, no comportamento e, é claro, no estado mental. E se o ambiente não está adequado, esse animal ele tem um baixo bem-estar. Com relação ao estresse térmico em ruminantes, a importância da sombra, o estresse térmico ele diminui o pastoreio desses animais. Esses animais já estão gastando muita energia para manter a temperatura corporal estável. E não faria sentido eles gastarem mais energia ainda para andar no pasto e para se alimentar. E com isso, diminui a ingestão de alimentos. E quando a gente fala alimentos, não somente de pasto, mas de ração também. Se esse animal está ingerindo menos comida, ele está diminuindo o tempo que ele passa ruminando, já que não vai ter comida naquele estômago. Se ele para de comer, ele perde peso, tem carências nutricionais, e no caso das fêmeas, há uma queda na produção de leite. Como esses animais também vão parar de se alimentar, há um aumento do tempo ocioso, que é o tempo que esses animais passam sem estar se alimentando. E por conta do calor excessivo no substrato que esses animais estão, eles vão acabar passando mais tempo em pé. E, por consequência, vai influenciar na ruminação, já que esses animais realizam a ruminação deitados. O estresse térmico ele vai aumentar, obviamente, o consumo de água, né, para regular a temperatura. Estima-se que esse aumento de água seja em 50% do normal. Como foi falado também, o animal ele começa a apresentar comportamentos agonísticos e comportamentos estereotipados, além, é claro, de problemas reprodutivos. Para a gente entender como o estresse térmico ele é capaz de gerar problemas reprodutivos, a gente tem que entender dois eixos. O eixo reprodutivo, que é o eixo hipotálamo hipófise gonadal, e o eixo do estresse, que é hipotálamo, hipófise anterior e adrenal. O estresse ele gera um aumento muito grande do cortisol no sangue, e esse cortisol influencia diretamente o hipotálamo e a hipófise, que, se observar, são os mesmos órgãos que participam do eixo reprodutivo. Então, obviamente, esse cortisol aumentado vai fazer com que haja diminuição de hormônios reprodutivos, como LH, FSH, testosterona, estrogênio. E é importante a gente ressaltar também que esse cortisol ele afeta a produção dos hormônios tireoidianos. E se tem uma diminuição do T3 e T4 no organismo, o metabolismo fica mais lento. Com relação aos bovinos, em 2019, foi publicado um artigo, um trabalho feito em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, que ele verificava o efeito da sombra sobre o comportamento social e alimentar dos animais. Foi um estudo bem grande, que foram utilizados 900 machos Nelore, que foram confinados durante 100 dias. Logo de cara nesse estudo, a gente pode perceber a diferença gritante de temperatura do solo quando na sombra e sem proteção. Sem proteção, chegava a atingir 9 horas da manhã, 43,6 graus Celsius, e na sombra, 30,7 graus Celsius, sendo assim um ambiente muito mais confortável para esses animais realizarem a ruminação. Nesse estudo, foi percebido também que os animais que ficavam ao sol sem a possibilidade de sombra, eles tinham maior incidência de brigas e, da mesma forma, maior tentativa de monta. E como foi comentado, a ingestão de água aumenta. Então, os animais que não tinham a possibilidade de sombra, eles passavam mais tempo ao lado dos bebedouros. E da mesma forma, eles passavam menos tempo no coxo, por conta da temperatura que se eleva durante a digestão. Nos resultados desse estudo, a gente também pôde observar que os animais que tinham acesso à sombra, eles ganharam, em média, 1,53 quilos por dia, e os animais que ficavam ao sol ganharam menos peso, 1,45 quilos por dia. Já nesse estudo realizado em 2017 por Menezes, a gente pode perceber algumas alterações nos parâmetros fisiológicos de bovinos, tanto sobre a influência de uma dieta com baixo nível energético e de alto nível energético. Com relação às dietas de baixo nível energético, nesses quadrinhos amarelos, os animais que estavam em calor, a gente pode perceber que eles tinham uma frequência respiratória e frequência cardíaca muito mais elevadas do que os animais que estavam em conforto térmico, sob sombra, com temperaturas amenas.
Já nos quadrinhos rosas, que representa as dietas de alto nível energético, os animais que ficavam no calor, eles tinham também frequência cardíaca e respiratória mais elevadas do que os animais que ficavam na sombra, mesmo a dieta tendo um alto nível energético. Para medir a temperatura desses animais, na superfície foi utilizado fotos termográficas da região de face, dorso e anca, e com relação à temperatura interna foi utilizada a temperatura retal e a temperatura ocular. Nessa tabela, a gente também pode perceber que os animais eles tinham variação na temperatura superficial quando estavam sob calor e sob o conforto térmico, mesmo os que tinham baixo nível energético quanto os que tinham alto nível energético. Nesse estudo, houve um aumento em média de 2,2 graus Celsius na temperatura da pele dos animais que estavam sob estresse térmico em relação aos que estavam em conforto térmico. Já com relação à temperatura interna, que era medida pela ocular e a retal, a gente também pode perceber que houveram modificações. Nesse estudo realizado por Limiro em 2020, ele verificou a relação da frequência respiratória e a temperatura retal para identificar níveis de estresse em vacas de produção leiteira. A gente pode ver pelo destaque em rosa que o estresse térmico ele se inicia quando a frequência respiratória chega a 70 e 75 movimentos respiratórios por minuto, enquanto que a temperatura retal chega a 39,1 graus Celsius. O estresse ele pode ser mortal quando essa frequência respiratória fica acima de 120 movimentos por minuto e a temperatura retal acima de 41 graus. Nesse momento, os animais eles já entram em agonia, começam a expor a língua, a babar e param de se alimentar e beber água. Como foi comentado, o estresse térmico ele gera uma diminuição dos hormônios reprodutivos, assim como carência nutricional. E esses dois fatores vão gerar problemas reprodutivos nas fêmeas. A gente pode perceber redução do tempo de estro e, por consequência, maior tempo de anestro. O cio também começa a ser mais dificultado para a identificação e as taxas reprodutivas das fêmeas reduzem de 10% a 20%. Então, é muito provável que o embrião de vacas que sejam inseminadas artificialmente sofra um aborto espontâneo. E quando não acontece isso, ocorre morte pós-natal e o desenvolvimento anormal do feto. Os problemas reprodutivos nos machos acontecem pelos mesmos motivos das fêmeas. Há uma baixa nos hormônios reprodutivos, carência nutricional. Além do mais, tem uma deficiência no relaxamento do músculo cremaster externo, que é extremamente importante para a regulação da temperatura nos testículos. Isso vai gerar uma degeneração testicular, uma diminuição da quantidade e da qualidade do sêmen, que os espermatozoides vão perder motilidade, além da redução da taxa de crescimento corporal. Bom, com relação aos ovinos, quanto às alterações fisiológicas que ocorrem devido à falta da sombra e o estresse térmico nesses ovinos, ocorre o aumento da frequência respiratória, podendo passar de 120 movimentos por minuto. Ocorre também o aumento da frequência cardíaca, podendo passar de 110 batimentos por minuto. Ocorre o aumento da temperatura retal, podendo passar de 40 graus Celsius e atingindo temperaturas muito altas e sendo fatal para o animal. Quanto à digestão, ela fica mais lenta, devido à diminuição de T3 e T4, que são hormônios responsáveis pela velocidade do metabolismo basal. Bom, quanto às alterações comportamentais, há um aumento do consumo de água, variando entre 4 a 10 litros consumidos por dia. Quanto ao consumo de matéria seca ou forragem, há uma diminuição, já que também ocorre uma diminuição da velocidade do metabolismo, como explicado pela diminuição dos hormônios T3 e T4. Há também as respostas fisiológicas de adaptação ao calor do animal, que é a sudorese e o ofego. Quanto ao ósseo, há um aumento, com o animal podendo ser encontrado mais tempo parado e deitado. Quanto aos problemas reprodutivos em fêmeas, há uma menor fertilidade, já que a hipertermia altera e inviabiliza funções celulares de várias partes e tecidos do sistema reprodutivo. Há também mudanças na duração do ciclo estral, já que há muitas alterações na concentração de estradiol e progesterona e diminuição da intensidade do estro, devido às falhas em sua detecção, como já explicado pelo fotoperiodismo anteriormente. Há também uma dificuldade de reconhecimento da gestação, causando muitos abortos espontâneos.
e um menor número de embriões viáveis. Quanto aos problemas reprodutivos em machos, há uma menor fertilidade também, sendo que a espermatogênese é muito influenciada por essa alta temperatura, havendo uma diminuição, uma maior dificuldade de desenvolvimento e maturação de espermatozoides, isso causando, é claro, uma menor concentração espermática no sêmen. Quanto à bipartição escrotal, nos ovinos ainda há uma grande discussão se isso é uma adaptação aos climas mais quentes ou uma má formação congênita. Bom, essa bipartição escrotal ela é uma adaptação anatômica presente em caprinos. É um mecanismo termorregulatório, já que aumenta a superfície de troca de calor com o meio no escroto. É muito raro em ovinos, sendo que os estudos mostram que esses animais que apresentam essa modificação anatômica nem sempre possuem o benefício adicionado à termorregulação testicular. Por isso, ainda essa grande discussão entre adaptação ou malformação. Agora eu vou falar sobre os caprinos e comentar a respeito das alterações fisiológicas que ocorrem no corpo desse animal quando ele está em estresse térmico. Segundo estudos, a temperatura ideal para criar caprinos é de 15 a 30 graus Celsius. Se eles forem submetidos a temperaturas maiores que 30 graus Celsius, eles já vão ter alterações fisiológicas que podem comprometer a saúde dele. Esse mesmo estudo que determinou a temperatura de 15 a 30 graus Celsius para uma temperatura ideal para caprinos, ele fala que o máximo que ele pode ser exposto é a 30 graus Celsius, senão já ocorrem, como eu falei, essas alterações. Segundo Appleman e Deloach, ele cita que o limite de tolerância ao calor dos caprinos fica entre 35 e 40 graus. Porém, nesse estudo dele, foi visto que em temperaturas de 30 graus, acima de 30 graus, já ocorre bastante diferença nos parâmetros fisiológicos dos caprinos em relação à exposição dele em temperatura de 20 graus. Então, ficou estabelecido que os caprinos ficam em estado de saúde, sem estresse térmico, em ambientes de até 30 graus Celsius. Se esses animais forem submetidos a temperaturas maiores que 30 graus Celsius, eles vão apresentar alterações bem notáveis em relação aos parâmetros fisiológicos deles normais, como a temperatura retal, ela vai se elevar tanto que pode chegar a mais de 40 graus. A temperatura superficial da pele deles pode ficar mais que 36 graus. A frequência respiratória deles pode passar de 140 respirações por minuto, assim como também a frequência cardíaca, que pode chegar a 140 batimentos por minuto. E com as alterações fisiológicas, vai ter também as alterações comportamentais nesses animais, pois esse clima elevado vai modificar tanto os parâmetros normais dele, que a alimentação dele vai diminuir, a ruminação dele também vai diminuir, o ósseo dele, o tempo que ele fica parado, vai aumentar, a locomoção vai até se manter estável, mas também diminui um pouco, e o comportamento dele reprodutivo diminui. Fora isso, como eles estão em estresse bastante excessivo, o comportamento de briga deles é bastante aumentado também. Esse estresse térmico também vai atingir diretamente o sistema reprodutivo das fêmeas, porque quando elas são submetidas a temperaturas altas, o corpo dela vai se alterar e já vai modificar várias células de várias partes do corpo dela, e algumas delas vão perder suas funções, vão ter suas funções alteradas, e com isso vai prejudicar o sistema reprodutivo dela como um todo. Nas alterações do sistema reprodutivo das fêmeas caprinas, puderam-se observar as alterações fisiológicas e comportamentais ligadas ao estro. Mudou-se também a duração do ciclo estral dela
e a intensidade do estro. Além das alterações do estro e do ciclo estral da fêmea caprina, esse estresse térmico também vai afetar diretamente na gestação, pois ele vai reduzir a eficiência dessa fêmea de se reproduzir. E isso vai influenciar também no desenvolvimento do feto. Pode vir um feto mal formado ou o feto não pode nem chegar à vida, pode ir a óbito lá dentro da fêmea caprina mesmo. Já as alterações no sistema reprodutivo de machos caprinos, as alterações já começam na formação do esperma, na espermatogênese. E quando esses animais estão em estresse térmico, esses machos estão em estresse térmico, vai ocorrer a menor concentração de esperma e esse esperma que sobrou vai ter uma locomoção menor em relação a um esperma de um animal com parâmetro normal, com uma saúde em dia. Observa-se em caprinos machos adaptados a bipartição do escroto, pois essa característica vai aumentar a troca de calor com o meio e vai controlar a temperatura intratesticular. Essa alteração de bipartição do escroto vai afetar diretamente as características físicas e morfológicas dos sêmens de caprinos. Foi observado que, em período chuvoso, os caprinos têm uma melhor produção de esperma comparado aos períodos secos. Já no quesito de produção leiteira da fêmea caprina, essa produção de leite vai ser consideravelmente prejudicada quando essa fêmea está exposta ao estresse térmico, porque foi visto que tanto a temperatura quanto a qualidade da alimentação da fêmea caprina são essenciais para uma boa produção leiteira. E no estresse térmico, como já foi dito, as temperaturas vão elevar em níveis altíssimos e ela vai reduzir o consumo dela de alimento. Então, vai prejudicar altamente na produção dela de leite. E como a parte da reprodução de um filhote vai ser prejudicada, também vai prejudicar diretamente na produção de leiteira, porque a fêmea precisa de um filhote para poder produzir leite. E por fim, aqui um quadro para relembrar os parâmetros normais dos ruminantes. Aí temos aqui a temperatura retal, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, e de bovino de corte, bovino de leite, dos ovinos e dos caprinos. E se vocês forem perceber, quando eles estão em estresse térmico, esses parâmetros fisiológicos mudam completamente. Como eu falei ainda agora, nos caprinos, a frequência respiratória chega a ficar em 140 respirações por minuto, batimentos também. E o normal dele, é de 12 a 25 batimentos. Agora, tu imagina o quanto esse animal sofre com a alta temperatura. E essa foi a apresentação. Muito obrigada por assistirem até aqui. E vamos ver as referências. É isso. Um bom dia a todos, uma ótima semana e obrigada por assistirem essa apresentação.